Cláudia, a maior força e a maior fraqueza de Sporting e Benfica nesta altura? Olha, eu acho que no caso do Sporting não é roubar ou apropriar-me da ideia de Barbosa, mas acho que é um bocadinho isso, a união que tu vês na equipa. Mas é mais unida que o Benfica? Não sei, acho que talvez tenha passado por alguns momentos que tenhas visto mais isso. Não podes nunca dizer, é aquilo que o Barbosa fala aqui tantas vezes, a gente não vê os treinos, há coisas que tu não podes ver ou nem nós temos por hábito estar aqui a falar de coisas que não sabemos. Portanto, daquilo que tu vês, acho que essa força com que tu vês ontem o Sporting em Alvalade é talvez o maior ponto forte da equipa. Para mim, o maior ponto fraco do Sporting, eu acho que o Benfica, vou fazer o contraponto assim, o Benfica tem mais banco. Acho que o Sporting não tem tanto banco, não tem tantas opções no banco, teve muitas lesões e, portanto, o Nuno tem o trabalho de fazer o 11 do Sporting para quinta-feira e o Barbosa depois promete embirrar, mas acho que o maior ponto fraco do Sporting é essa pouca profundidade de banco. Nuno, fraquezas e forças de um e outro. Falta do Benfica. Não, mas fazemos o Sporting primeiro e depois fazemos o Benfica. Okay. Sim, eu concordo. Eu acho que a maior força do Sporting é o Jóqueres. Não é com força. Muito resumindo, a maior força. É com força. Eu acho que é acima de tudo o ponto forte e eu acho que ainda ontem se viu a dependência de Jóqueres, ele não estando bem, o Sporting não fica tão forte e num jogo como este em que depende muito como é que vai ser o desenrolar do jogo, mas o Sporting, e já falamos, jogando com dois resultados possíveis pode muito bem tentar explorar aquilo que será uma exposição mais forte do Benfica à procura do golo e portanto Jóqueres fica como peixe na água nesse momento do jogo e poderá ser muito por aí, embora eu acho que o Rui Borges não se vá apresentar na Luz com o bloco baixo propositadamente no sentido de ir defender um resultado, mas o Sporting tem outros jogadores e falamos do Yulman, o Pote regressou, com certeza vai jogar de início também, e portanto o Trincão tem sido também um dos mais decisivos. Acho que o Sporting além dessa vontade de ser bicampeão, da união dos jogadores, embora eu acho que a festa tenha sido excessiva, mas compreende-se porque foi uma reviravolta épica. Acho que a força do Sporting reside em Gyökeres. A sua fraqueza pode ser aquilo que eu já disse, a forma como vai montar a estratégia de jogo. Eu acho que o Sporting tem dificuldades se assumir claramente que vai baixar o bloco. Acho que depois tem dificuldades contra equipas que já ouvimos este ano, contra equipas que saibam jogar bem à bola e que queiram e que assumam o jogo. E aí o Sporting pode ter algumas dificuldades se decidir por iniciativa própria. Ficar mais na expectativa. Não é inferiorizar só o adversário, mas é por iniciativa própria, até porque pode jogar com dois resultados e, portanto, escolher esperar. Exato. Parece-me que é um bocadinho. Portanto, achas que o Sporting deve ter a iniciativa? Não tem a ver com ter a iniciativa. Acho que o Sporting, mas também não deve dá-la na totalidade. Está a jogar com dois resultados, mas não deve assumir claramente que, porque normalmente no futebol quem entra para jogar para empatar acaba por um lance ou outro sofrer, e pode ser um bocadinho por aí, porque acho que às vezes o Sporting este ano decidiu esperar, principalmente nos jogos das competições europeias também, decidiu esperar mais o adversário. Forças do Sporting, claramente a união da equipa. Eu acho que isso é uma força claramente da equipa, e isso é notório, o ambiente, e não foi com o jogo de ontem, acho que tem sido uma constante. Acho que Ruben criou isso, conseguiu criar isso, e isso foi uma das forças do Sporting, e acho que tem tido continuidade. E Jóqueres é a figura maior e, portanto, para mim é isto. Relativamente à fraqueza, eu acho, percebendo o que a Cláudia diz, mas é com isso que o Sporting está na posição que está, e, portanto, apesar de não ter esse banco
ou as alternativas de banco, o Sporting está, Já foi pior do que é agora. já está na luta e, portanto, com a possibilidade de ser campeão. Não vou entrar por aí. A mim preocupa-me mais a questão deste jogo passivo, destas entradas que são... Meio desligado. Com pouca velocidade, pouco intenso, muita passividade, e isso faz com que o jogo não vá para aquilo que o Sporting quer. Por isso, falaremos na quinta-feira sobre isso, mas claramente, e portanto, acima de tudo, não favorece a equipa. Este tipo de jogo, este tipo de postura e de abordagem não favorece a equipa. E por isso... Acho que é mais de contenção. Não é contenção. Não direi contenção, porque o jogo contra o posição, Gil não foi de contenção. Não, mas estar na posição, não é? Não estás na posição, porque estás por cima do jogo, mas é um jogo... tu estás a dominar o jogo, mas não, mas não fazes moça. A expressão do Quaresma é esta aqui a prova que não podemos desligar nunca, não é? Sim, desligar no sentido porque tu tens que ir à procura de algo, não é? E estás por cima do jogo, mas não chega. Mas como é que te constróis? Não é com aquela passividade. Não é com os olhos. Portanto, precisas de velocidade, de intensidade, de boa reação critério, à perda. Muitas e vezes. Isso faltou. Não basta, falta inspiração. Não chega só a correr e lutar, etc. Que isso nunca é posto em causa, mas é preciso de algo mais para decidir jogos. Para mim, a vantagem é que o Sporting joga com 2 resultados. Isso é uma vantagem à partida. E Óqueras, o ter estado sempre à frente da classificação a maior parte do tempo no campeonato, eu acho que isso dá um estofo diferente ao Sporting, apresenta-se com a confiança de quem foi líder a maior parte da competição. E um aspecto que é lateral, mas que acho que se calhar não passa tanto para os jogadores, mas passa para os adeptos, a oportunidade histórica de conseguir um bicampeonato. O que para o Sporting é absolutamente histórico, não acontece há 70 anos, portanto é uma coisa, há esse peso histórico também dessa conquista. O ponto fraco tem a ver com a forma passiva como o Sporting tem entrado em muitos dos jogos nas últimas semanas, e depende também muito da atitude que o Sporting tenha. Se Rui Borges decidir que a equipa vai esperar, justamente porque tem 2 resultados à melhor, a coisa pode... Quinta-feira falaremos sobre isso. Pode não correr bem. Quanto às fraquezas e forças do Benfica. Calma. Nuno, fraquezas e forças do Benfica antes do derby. Eu acho que uma das fraquezas do Benfica, a meu ver, tem sido aquela incapacidade muitas vezes de ter bola, de gerir o momento ofensivo, porque eu considero que o Benfica, este Benfica é muito forte naquilo que são as transições ofensivas, e muitos dos golos que o Benfica consegue é nesse momento, quando tem que assumir o jogo, e a maior parte dos jogos tem que assumir o jogo e ter mais posse de bola e controlar esse momento, tem mais dificuldade. Lá está, se por um lado falamos que Rui Borges pode optar ou não por um bloco mais baixo, isso pode criar também mais dificuldades ao Benfica, porque eu acho que o Benfica tem essa dificuldade em conseguir desorganizar uma linha defensiva se tiver em bloco mais baixo. Não acredito que o Sporting vá fazer isso. Mas mas na quinta falaremos também não sobre parece. Forças. As forças, eu acho e aí dou muito mérito ao Bruno Lage, que é a capacidade estratégica que ele tem de montar bem a equipa e a estratégia para o jogo. Sobretudo em jogos grandes. Sobretudo em jogos grandes. E acho que isso pode ser uma vantagem, a leitura que os próprios treinadores façam do jogo e a estratégia que possam montar para o jogo. Acho que o Lage consegue bem analisar os adversários e preparar sempre essa estratégia bem. Outra coisa é durante o jogo. E depois o Benfica jogar em casa, o Estádio da Luz. Claro. Acho que é uma vantagem jogar em casa neste tipo de jogos. Cláudia, fraquezas e forças do Benfica antes do derby. Eu acho que para o derby a questão casa terá, sem dúvida, como o Nuno diz, é uma força do lado do Benfica, não pode ser de outra maneira, porque vai estar o estádio mais bilhetes, houvesse o dobro dos bilhetes. E se fosse o Estádio da Luz antigo, enchia 120 mil. Não, Fácil. porque Fácil. é aquilo que dizes, há muito tempo que o jogo não se decide num derby, portanto acho que isso é uma das forças. Para mim, costuma-se ter o provérbio que depressa e bem não há quem, e eu acho que é uma das forças do Benfica, porque às vezes faz depressa e bem. Tem muitas alternativas do meio campo para a frente, acho que esta nova organização do
meio campo com Auschwitz mais à frente do que aquilo que estávamos habituados a ver. Eu sou fã dele. Eu acho que ele faz tudo bem e isso dá muitas alternativas ao Benfica. Sim, o Benfica beneficia com isso, claramente. Ele faz é muito sóbrio e é eficaz. muito discreto, não é? Sóbrio e eficaz. E taticamente lê muito bem. E depois tens muitas opções para as laterais, porque podes ter Amdouni, porque podes ter Artur Koglu, porque podes ter Di Maria, porque em princípio estará no Clássico, e depois podes ter Belotti, podes ter Pavlidis, e acho que o Benfica nisso tem mais alternativas e todas elas boas. Acho que no ponto de vista dos pontos fracos é não teres esse mesmo número de alternativas em qualidade para fazeres uma linha defensiva. Eu sou fã do Tomás Araújo, mas ele está limitado e, portanto, acho que aquele lado direito da defesa do Benfica é muitas vezes o espaço criado nestes jogos de maior grau de dificuldade. E às vezes o espaço entre o lateral e o central. Era isso que eu ia dizer, entre ele e António Silva, pode ser muitas vezes, tem sido em algumas circunstâncias um calcanhar daqueles para o Benfica. Que é uma zona do campo onde joga uma das fraquezas do Benfica, que é Gyökeres. É uma das fraquezas do Benfica. Acho que uma força do Benfica é ter conseguido recuperar na classificação a ponto de só depender de si neste derby, porque se olharmos para a história do campeonato, isto era muito pouco provável a dada altura. Em novembro. E o Benfica chegar a esta altura dependente só de si é uma vantagem. O Estádio da Luz, evidentemente, e o ataque, que é muito forte e que tem muitas soluções. Já que estamos a falar do Benfica, fazemos a ponte para o jogo do Estoril. Ele não disse... Não, desculpa. E as fraquezas? As fraquezas Gyökeres. É a fraqueza número 1. E muitas vezes a incapacidade que a equipa tem de gerir o jogo consoante vá acontecendo alguma coisa menos favorável à equipa. Quando a equipa está por cima, mais fácil. Mas quando tem uma contrariedade, a equipa abana muito. Vamos ver o que é que acontece. Sim, eu diria que nas forças as alternativas, claramente. Muita gente. E isso é bom para Lages poder gerir. Temos visto ao longo desta última fase do campeonato. Eu acho que a dinâmica que consegue criar... Provocação, vamos ver se Bruma pode ser uma alternativa. Pois, não sei. Não tem sido. Falamos a dinâmica que a equipa consegue criar e, naturalmente, muitas vezes empurrada pelos adeptos. E isso tem peso. Eu acho que essa é a força. Do lado das fraquezas, eu diria que defensivamente é permeável. Portanto, o Nuno falou ali de um aspecto que me parece importante, que é a transição defensiva. O Benfica é muito forte em termos de transição ofensiva e faz muitos golos dessa forma e, portanto, claramente... Aquele momento em que tem mais bola e que está a dominar o adversário, mas há ali um momento em que se calhar erra o passe, as costas. Está exposto, não é? Muitas vezes deixa... E a transição defensiva não é essa possibilidade ao adversário. Não é aquela coisa que devia ser, muitas vezes, e portanto eu acho que é um aspecto que o Sporting tem que aproveitar. Lamentavelmente para o Benfica, Gyökeres não está tapado de cartões, portanto ia ser poupado para depois jogar na última jornada. Não vai acontecer.